A seu tempo, os neuroanatomistas descobriram que a estrutura da formação reticular incluía tanto fibras ascendentes quanto descendentes, dentre as quais algumas eram ativadas por formas específicas de estimulação, e outras eram ativadas de maneira não diferenciada, influenciando o cérebro como um todo. Como existem muitos indicadores diferentes de atividade neural, experimentamos muito até determinar quais eram os mais indicados às nossas necessidades. À semelhança de muitos outros pesquisadores do cérebro e das funções intelectuais, fazemos uso extensivo do eletroencefalograma, um aparelho que registra a atividade elétrica do cérebro a partir de eletrodos colocados sobre a superfície do crânio. A atividade elétrica, ou as ondas cerebrais, de um adulto normal desperto, que não é exposto a qualquer estímulo em especial, como um adulto sentado numa poltrona confortável numa sala escura, é dominada por ondas cerebrais pequenas e rápidas, conhecidas como ondas alfa. Quando se introduz um estímulo e a pessoa se altera, a atividade alfa é suprimida, o que nos proporciona um importante indicador de ativação. Quando estas técnicas eletrofisiológicas apareceram nos anos 50, decidimos que uma atenção especial deveria ser dada ao papel dos lobos frontais na organização e no apoio aos níveis adequados de atividade cerebral. Segundo nossa hipótese, os sintomas de lesão nos lobos frontais que havíamos descrito anteriormente podiam estar ligados a um distúrbio da capacidade cerebral de coordenar os níveis de ativação de seus subsistemas. Onskaya voltou sua atenção para este problema em meados da década de 50, dando início a uma linha de pesquisa que já dura mais de 20 anos. Estabelecemos uma seção neurofisiológica em nosso laboratório no Instituto Burdenko de Neurocirurgia, onde poderíamos realizar nossa pesquisa neuropsicológica e neurofisiológica, garantindo que tivessem a necessária coordenação. Uma das pedras angulares de nosso trabalho foi a pesquisa de Sokolov sobre o reflexo de orientação, que Pavlov havia denominado anos antes de reflexo do o que é. O reflexo de orientação nos foi particularmente útil por manifestar tanto as características específicas quanto as não específicas, que sabíamos serem ambas centrais para os mecanismos de ativação cerebral. O modelo experimental básico de nosso trabalho surgiu de uma técnica que eu havia desenvolvido em conjunto com Vinogradova no princípio da década de 50. Naquele momento havíamos utilizado a resposta galvânica da pele e o fluxo de sangue nos VSOS periféricos como indicadores de ativação específica e não específica. Mas a lógica de procedimento não se alterou quando passamos a usar a desincronização de ondas alfa, como tem sido demonstrado por inúmeros experimentos subsequentes. Primeiro adaptávamos o sujeito sentando-os tranquilamente numa poltrona, numa sala vazia onde não acontecia nada em especial. Então eles ouviam através de um alto-falante uma lista de palavras comuns, lidas para eles a partir de uma sala de controle. As palavras eram apresentadas em intervalos de cerca de 1 minuto, varreando o tempo entre as palavras de modo que o sujeito não pudesse antecipar o momento em que viria a próxima palavra. A resposta inicial à primeira palavra era uma marca de ativação não específica, que se manifestava como um aumento da condutância elétrica da pele, uma diminuição do suprimento periférico de sangue e uma desincronização do ritmo alfa. À medida que eram apresentadas novas palavras, a magnitude da ativação, ou do reflexo de orientação, diminuía. Quando o reflexo de orientação já havia quase desaparecido, após a apresentação de 10 a 15 palavras, apresentávamos mais uma palavra, casa, por exemplo, seguida de um leve choque elétrico na mão do sujeito. É desnecessário dizer que este choque produzia novo reflexo de orientação e elevava o nível de ativação. E, o que é mais importante, produzia esta ativação não só em resposta ao choque, como também em resposta às próximas palavras da série. Quando dávamos fim ao experimento sem introduzir outros choques, descobrimos que a apresentação gradual de palavras faladas novamente deixaria de evocar um nível significativo de ativação. Mas, pela introdução seletiva de choques, ligados a certas palavras, imbuíamos essas palavras de um significado especial, que nos capacitava a estudar a ativação seletiva controlada pelo significado das palavras. Por exemplo, se incluíssemos em nossa série de palavras comuns a palavra lar, próxima em significado a casa, descobrimos que sujeitos com uma certa experiência não prestavam atenção especial a qualquer das palavras da série, exceto estas duas. As duas palavras evocavam níveis altos de ativação. Conseguimos demonstrar que o significado das palavras era a base da seleção, incluindo na série palavras que de outro modo remetiam à casa. Por exemplo, podíamos incluir a palavra rasa para verificar se a similaridade acústica controlava a ativação. Em adultos normais, não o fazia. Com este modelo experimental, podemos realizar uma investigação neurofisiológica mais profunda sobre como os lobos frontais afetam a atividade do cérebro como um todo. Éramos capazes de rastrear o efeito não específico de todos os tipos de estímulo, e podíamos conferir a determinados estímulos um significado especial, para distinguir entre a ativação específica e a não específica. Nem sempre o uso das técnicas de reflexo condicionado era necessário,
como as que utilizamos nos anos 50. Uma grande variedade de métodos, entre os quais instruções simples, têm sido frequentemente de grande utilidade. Os resultados do trabalho realizado por Onskaya e seus colegas foram muito importantes para nosso entendimento das funções dos lobos frontais. No trabalho com sujeitos normais ou com pacientes que haviam sofrido lesão das partes posteriores do cérebro, como o lobo parietal, sempre encontraram os padrões de atividade específica e não específica. Trabalhando com uma técnica que se baseava em instruções preliminares, como preste atenção à palavra casa ou escute as palavras que vou dizer, Onskaya constatou que as instruções que provocavam uma ativação seletiva também produziam um alto grau de atividade geral, além das mudanças evocadas pelo estímulo-alvo. Com instruções do segundo tipo, que não demandavam uma atividade seletiva especial, a ativação durava menos, além de ser não seletiva. A coisa mudava totalmente de figura em se tratando de pacientes com lesões nos lobos frontais. Via de regra, estas pessoas apresentavam pouco comportamento ativo, e a falta de espontaneidade era um sintoma básico de sua patologia. Sua resposta à estimulação, medida pela ativação do padrão de EEG, era significativamente diferente daquela obtida com pacientes de lesões posteriores ou sujeitos normais. Nos pacientes frontais, os estímulos que não tinham significado especial evocavam mudanças marcadas no EEG, mais ou menos semelhantes àqueles observados em sujeitos normais expostos aos mesmos estímulos. Mas nenhuma mudança ocorria no EEG de pacientes frontais quando os estímulos eram carregados de significado pelo uso de instruções verbais. Ao lidar com pacientes que haviam sofrido grandes lesões bilaterais, chegamos a observar uma inibição dos processos corticais em resposta para palavras significativas, quando esperaríamos exatamente o contrário. Estes resultados indicaram que os lobos frontais são responsáveis pela modulação do tônus, ou nível da atividade neural, do córtex cerebral. Em indivíduos normais, o efeito estabilizante do córtex frontal, de acordo com as instruções verbais, se reflete diretamente no padrão de EEG. Tendo desenvolvido nossa técnica para rastrear o nível de atividade cerebral através do uso dos indicadores de processos fisiológicos proporcionados pelo EEG, podemos repetir e ampliar algumas de nossas observações psicológicas rastreando suas bases fisiológicas. A pesquisa subsequente, registrada em monografias de autoria de Onskaya, e em algumas de minhas próprias publicações, demonstrou que no adulto normal os lobos frontais exercem controle sobre o comportamento em parte como resultado de seu controle sobre o nível de ativação provocada por diferentes tipos de estímulos verbais. Repetimos vários experimentos básicos que haviam sido modelados no método motor combinado. Às vezes, pedíamos ao paciente que apertasse o botão quando surgisse a luz vermelha. Ou introduzíamos na tarefa algumas escolhas elementares. Quando você vir a luz vermelha, aperte com sua mão direita. Quando vir a luz verde, aperte com sua mão esquerda. Nestes casos, os pacientes frontais poderiam responder corretamente de início, mas o tônus cortical logo diminuía, e quando fazia, apareciam os erros. Por vezes, o paciente perseverava, continuando a responder mesmo após a luz ter se apagado. Por vezes, nos experimentos que envolviam uma escolha, passava a responder com uma só mão, a despeito da mudança de estímulo, indicando uma perda de seletividade. A capacidade de retenção das instruções verbais não estava perdida pelo paciente. Ele era capaz de repetir as instruções, mas elas haviam perdido sua função de controle. As respostas verbais puramente imitativas eram também conservadas. Os pacientes eram capazes de dizer vermelho ao aparecimento da luz vermelha, mas não controlavam sua resposta motora de acordo que a organização da ação humana consciente depende de forma crítica da operação dos mecanismos neurofisiológicos dos lobos frontais. No caso das crianças, o cérebro está se desenvolvendo ao mesmo tempo que a criança está adquirindo formas superiores de comportamento, sociais na origem e verbalmente mediadas na estrutura. No adulto que sofre uma lesão dos lobos frontais, estas formas superiores se tornam inacessíveis, como resultado da agressão às estruturas neurais básicas do cérebro. O progresso em direção de uma explicação das funções psicológicas superiores dependia de um progresso a ser realizado em duas frentes. O trabalho que se alongava para baixo, em direção à neurofisiologia, apontava um caminho. Mas também era necessário que atingíssemos um entendimento mais detalhado daqueles processos psicológicos que se organizam como parte da interação entre o cérebro e o ambiente social do homem. Os 40 anos de pesquisa sobre a psicologia e a organização cerebral da linguagem são ilustrativos do esforço necessário à exploração desta segunda dimensão da neuropsicologia. Este é um empreendimento tão complexo que cheguei a cunhar um termo especial neurolinguística para indicar os problemas que se relacionam estreitamente a nosso entendimento da linguagem humana. Embora os fenômenos linguísticos tenham tido um papel importante em grande parte de minha pesquisa, apresentei pouco da história que me levou a utilizar esquemas linguísticos específicos em meu trabalho de diagnóstico.
Tampouco considerei a psicologia e a organização cerebral da linguagem per si. Entretanto, o problema das relações entre o cérebro e a linguagem tem me ocupado muito nos últimos anos, e ilustra a abordagem geral à análise psicológica que é essencial à neuropsicologia. Meu interesse pelos fenômenos linguísticos cresceu naturalmente a partir de minhas primeiras pesquisas com o método motor combinado e com a teoria de Vygotsky, que dava ênfase à língua como uma ferramenta-chave, própria do ser humano, para a mediação das interações com o mundo. Mas um estudo da linguagem como um sistema altamente organizado de comportamento humano só começou realmente após ter começado a me dedicar ao problema da neuropsicologia das afasias semântica e sensorial. A afasia sensorial é uma condição na qual os pacientes falam, mas são incapazes de entender a linguagem falada. Sabia que esta deficiência não podia ser atribuída a uma perda de audição ou a qualquer diminuição geral da inteligência. Também constatei que os pacientes de afasia semântica eram capazes de entender palavras isoladas, mas se perdiam quando deparados com termos que evocavam relações, como o irmão do pai ou o círculo sob o triângulo. Ao mesmo tempo em que estas observações eram interessantes e tinham um valor potencial para o diagnóstico, eu não estava seguro acerca de seu significado. Como clínico, me ocupava do estudo die Aphasielehre vom Standpunkt der klinischen Psychiatrie DO. Ponto, e do Apeasia and Kindred Disorders of Speech, de Red, além dos trabalhos de Gelb, Goldstein e outros. O trabalho destes neurologistas sugeria que eu teria que entender a maneira pela qual a informação espacial ou quase espacial é armazenada no cérebro, e como as pessoas são capazes de construir a sinopse de uma cena com muitos detalhes. Para aprender mais sobre estes fenômenos, sabia que teria que dominar tudo que a linguística daquele período, fins da década de 30, pudesse me ensinar. Uma das primeiras influências importantes em meu antigo trabalho linguisticamente orientado foi o Grundzüge der Phonologie, de N. S. Trubetskoy, que foi publicado em Praga em 1939. Foi imediatamente reconhecido como um relato revolucionário dos mecanismos da organização acústica da linguagem. Trubetskoy argumentava que o processamento da linguagem depende criticamente não só das características físicas do som, como a altura, mas também do valor do som como meio de reconhecimento do significado das palavras. Ele enfatizava este aspecto fonêmico da fala, em detrimento de seu aspecto fonológico, pois era a organização do som em diferentes fonemas que distinguia as diferentes linguagens, e não os aspectos puramente físicos ou fonológicos do som. Para entender a afasia, eu sabia que teria de analisar a fragmentação do sistema fonêmico, e não a mera deterioração da análise acústica. Quando dei início a esta linha de trabalho, a lição que aprendi de Trubetskoy não era nem um pouco óbvia. Afinal, eu estava observando pacientes que não conseguiam distinguir entre BP ou entre de T, que sofriam do que era então chamado de alienação dos significados das palavras. Por exemplo, um paciente poderia repetir enigmaticamente: postura. O que significa? Postura. Postura? Eu sabia que os pacientes com lesões temporoparito-occipitais sofriam de uma severa dificuldade de compreensão, mas não sabia o que, em determinadas funções gramaticais, estava relacionado a estas áreas do cérebro. Neste ponto fui ajudado por V. Von Vinogradov, que me chamou a atenção para a publicação de um jovem linguista suíço, C. Svedelius. No-Säulanalyse de Language. Publicado em Uppsala em 1897, Svedelius dividia todas as formas de comunicação verbal em duas classes distintas: a comunicação de eventos, cujo conteúdo pode ser expresso em imagens, e a comunicação de relações, como em Sócrates é um homem ou Kate é mais bonita que Mary, que requerem esquemas linguísticos específicos, como as proposições ou a troca de ordem das palavras, para expressar adequadamente as ideias. Comunicadas. Eu precisava empreender um estudo especial destas construções, tarefa a qual dediquei 2 anos. Comecei estudando construções modelo do tipo irmão do pai ou pai do irmão, construções estas que incluem a forma atributiva de caso genitivo. Meus pacientes eram incapazes de entender estas construções, que em russo têm a forma de otec brata e de bratotsa, respectivamente, mas entendiam outras formas de caso genitivo, como genitivo de partes, em pedaço de pão, cuso calibea. Comecei a compreender que nas construções genitivas atributivas havia um conflito entre as duas palavras, que demandava da pessoa que realizasse uma transformação mental para superar o conflito e entender a frase. Era necessário abstrair o significado imediato e concreto das palavras do irmão, N. Do T. Em russo, a locução adjetiva do irmão não é composta por 2 palavras, mas sim por uma só, brata, muito semelhante à palavra irmão, brat, e converter o conteúdo semântico do substantivo no conteúdo semântico do adjetivo. Mentalmente, era necessário inverter a sequência das palavras. Em russo, os adjetivos precedem os substantivos, como em ukus nikle pão bom.
Mas numa construção como Bratotsa, irmão do pai, a forma genitiva do substantivo pai tem a função de adjetivo, e no entanto se segue ao substantivo que ela modifica. Esta transformação só pode ser feita se o sentido relativo da expressão como um todo é compreendido. E essa era exatamente a transformação que os pacientes eram incapazes de fazer. Quando estudei a área da linguística histórica, constatei que as construções relativas deste tipo haviam aparecido tardiamente no desenvolvimento da língua russa. Estavam totalmente ausentes das antigas crônicas eslavas. Ao invés, existem aposições simples, não de ti boiar, crianças dos boiares, mas sim a expressão mais simples boiare de ti, crianças boiares. Os antigos textos ingleses e alemães também aparentavam apresentar uma ausência de construções genitivas atributivas. No alemão, por exemplo, ao invés de MIT Leitsach der Liebe, tínhamos a posição MIT Leitsach und Liebe. Estas evidências sugeriam que o genitivo atributivo, construção gramatical especificamente afetada nos casos da afasia semântica, era uma construção de origem histórica relativamente recente e demandava um trabalho mental específico. O genitivo atributivo é necessário para a comunicação de relações de um tipo especial, que não estão ligadas nem ao genitivo de partes nem à comunicação de eventos. Os 2 anos em que estudei linguística, no começo de minha carreira, me foram muito úteis quando comecei a lidar seriamente com o problema da afasia semântica, porque eu já tinha um entendimento mais completo das necessidades de trabalho mental que eram exigidas por atos linguísticos aparentemente semelhantes. Eu me encontrava assim numa posição relativamente privilegiada que me permitia realizar um diagnóstico diferencial de determinados sintomas patológicos que anteriormente haviam sido confundidos na literatura neurológica. Como meu trabalho continuava me envolvendo com tentativas de entender a base cerebral do comportamento ligado à linguagem, senti a necessidade de continuar estudando a psicologia da linguagem ao mesmo tempo em que investigava suas bases neurológicas. E na mesma medida em que os avanços da neurologia e da neurofisiologia contribuíam para nossos estudos dos mecanismos cerebrais, os avanços dos estudos de linguística foram cruciais para melhorar nosso entendimento daqueles fenômenos da fala que a deficiência cerebral afetava. As duas empreitadas estão inseparavelmente ligadas. A miúde, voltava minha atenção para velhos dados, imbuído de novas ideias, proporcionadas pelos avanços da linguística.